de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo dos Livros dos Médiuns de Allan Kardec. Eu até me perco aqui, porque Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato, todo início de programa, eles conseguem criar um transtorno aqui para mim e para o Isaac, que eles não olham para a bendita luz ali que se acende. Está no ar, estamos ao vivo aqui gravando. Então agora, seja muito bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Obrigada, muita paz. O que Jesus povo para falar, Jesus, mas fala. Paulo Renato. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos no bem que devemos ser. Eu vou ter que botar para vocês aqui os bastidores do programa. Vocês vão querer assistir mais os bastidores do que o programa. Interessante, seria muito interessante. É muito interessante, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos aí no seu capítulo 31, lá da segunda parte, finalzinho do livro, Dissertações Espíritas. Estamos no primeiro tópico, que é acerca do Espiritismo. Vamos ler a segunda mensagem. Mensagem aqui assinada por qual espírito, Paulo Renato? Como é o nome dele? Chateaubriand, olha só aí. E diz aí o nosso Chateaubriand, na mensagem a Kardec: o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrirem a era da renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. Então, é muito importante aqui a gente já analisar isso, porque Kardec coloca isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo também, de que o Espiritismo é obra do Cristo. Não é isso, Paulo Renato? É isso mesmo. Por isso que Kardec colocou para nós que nós somos espíritas cristãos, né? Porque a moral que a doutrina espírita propaga, divulga, é a moral ensinada por Jesus. Nós não temos outro guia senão nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina espírita veio na previsão de Jesus, repetir tudo aquilo na qualidade de Consolador prometido, como Jesus havia previsto. Veio repetir tudo aquilo que Jesus havia dito, que nós havíamos esquecido, e nos acrescentar coisas novas, no que diz respeito ao espírito, à sua realidade, aos seus compromissos, à reencarnação e tudo mais que nós conhecemos sobre os princípios da doutrina espírita. Mas nós entendemos claramente, perfeitamente, que Jesus Cristo é o grande coordenador, responsável por todas as almas na Terra, que tem enviado em todos os recantos do nosso planeta seus mensageiros para que fale a cada um segundo a sua condição de entendimento, segundo as suas necessidades, mas com a finalidade única de conduzir-nos a todos para Deus, para esse grande entendimento e para a fatalidade da vida, que é o progresso, a perfeição relativa a que estamos fadados. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, repito, nós entendemos ser o nosso grande mestre, o nosso grande guia, e não concebemos outro mestre, outro amigo, senão Ele, Jesus Cristo. Maria de Fátima Miranda. Isso mesmo, não tenho nada a acrescentar dentro desse parágrafo lido. Olha, ela está sucinta hoje, viu, Paulo Renato? Não, ele estava falando e eu estava refletindo junto com ele. O silêncio também é sabedoria. É verdade, como né? Como dizia o Chico para uma determinada pessoa, falar e calar com proveito. Eu não sei do IBGE, né? Tem pessoas que têm conhecimento do IBGE, o Paulo Renato tem um bom conhecimento. Eu me recordo que o IBGE, na época de pesquisas, já teve momentos em que o IBGE não tinha essa noção de que os espíritas eram cristãos.
Isso até... Porque muitas pessoas ainda hoje se surpreendem, o que é estranho, de que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. As pessoas ficam, de alguma forma, surpresas. Como é que se chama aquele que faz o censo? Recenseador. Nem o recenseador sabia fazer a pesquisa na hora de perguntar qual a sua religião e enquadrar o espírita como cristão também. Algumas pessoas ficam, de alguma forma, surpresas quando nós, na qualidade de espíritas, né, todos nós, abordamos assuntos contidos na chamada Bíblia Sagrada, porque muitos, por ignorância, no sentido de desconhecer a doutrina espírita, consideram que nós não deveríamos ou não saberíamos nada sobre o Evangelho. E quando a gente faz comentários sobre o Evangelho, a pessoa às vezes pergunta: você é cristão? Né? Aí eu falei: não, a gente fala assim, não, nós somos cristãos espíritas. Nosso mestre é Jesus Cristo, tanto quanto o seu. A nossa maneira de enxergar, de ler o Evangelho é que diverge na sua superfície, mas o conteúdo é o mesmo. Aí às vezes a pessoa fica realmente surpresa em nós conhecer, porque nós conhecemos, né, os espíritas, conhecem o Evangelho do Cristo, conhecem o Antigo Testamento com algum grau de profundidade. Mas esse desconhecimento está se diluindo ao longo do tempo, né? Então as pessoas de alguma forma já sabem que os espíritas são grandes estudiosos do Evangelho de Jesus Cristo, que tem em Jesus o seu mestre, o seu guia, o seu modelo, e que, de uma forma geral, todos nós estudamos os mesmos ensinamentos, cada um no seu particular, sim, cada um segundo a religião. O seu nível de compreensão. Segundo a religião que elegeu para interpretar o Evangelho para ela. Mas somos espíritas, repito, cristãos, e é uma frase, eu falo toda hora isso, porque é uma frase que quase não se usa, né? Quase não se usa no meio espírita. De uma forma geral, as pessoas só falam: sou espírita. Mas é importante ressaltar a questão que Kardec coloca: é espírita cristão. Né? E isso ajuda a esclarecer ao público, a pessoa que nos procura. Porque se a gente fala que é espírita, as pessoas às vezes acham que nós temos outros deuses, outros cristos. Então, quando a gente fala que é espírita cristão, a pessoa já fica meditando: ele também é cristão, de alguma forma ele é cristão. Sair daquela ideia: nós somos espíritas, trabalhamos com a mediunidade, mas não seguimos espíritos, né? E no parágrafo anterior que nós havíamos estudado, parágrafo anterior não, foi no programa anterior, quando ele fala justamente que a primeira pedra colocou o Cristo, né? Isso. Para que não cheguemos àquela ideia de dissociar a doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Eu me recordo ainda sobre esse tema, né, que eu trabalhei com um rapaz que ele era evangélico, e ele achava que eu era evangélico também, porque eu respeitava ele, sempre falava da Bíblia, de Jesus, e eu conversava com ele sobre a Bíblia, sobre Jesus, normal. Nunca quis levar para ele ideias espíritas, porque eu sei que não era a doutrina que ele professava, então conversávamos sobre aquilo que poderíamos conversar. Um dia alguém, né, com uma língua bem grande, chegou para ele e falou assim: rapaz, tu sabe que o Eduardo é espírito? O homem ficou roxo, azul, cor de abóbora, quase infarta. Mas como? Isso é impossível, não sei o que. Aí veio falar comigo, né, indignado: tu não sabe o que falaram de você. Falaram que tu é espírita. Aí eu olhei. Se fosse uma ofensa. Aí é uma ofensa, né? Eu olhei para ele e falei assim: é verdade, meu irmão. Mas como? Impossível, você nunca me falou isso. Você é uma pessoa que conhece da Bíblia, conhece Jesus. Eu falei: mas o espiritismo é cristão. Mas como? Aí ele ficou, porque ele nunca tinha na mente dele passado a ideia de que o espiritismo pudesse ser cristão. Eu tentei explicar. Ele não ficou muito convencido, não. Mas ele sabia da prática que realmente o fato é que eu conhecia. E pelo menos foi lançada uma sementezinha ali, né, para que ele refletisse de que o espiritismo não era essa coisa que tinham passado para ele, né, que não era algo tão horrível assim. Isso que é importante considerar, né? Por isso que a gente sempre ressalta a questão do estudo, né? Nós não somos cristãos na interpretação nova teológica do cristianismo. Nós somos cristãos espíritas,
Quer dizer, a nossa qualidade de cristãos, ela está baseada na interpretação dos Espíritos sobre os ensinos de Jesus. Os Espíritos sempre trouxeram para nós, né, para Kardec, as mensagens do Cristo num colorido diferente da interpretação dominante. Então, os pontos de estudo, os pontos de motivação para as nossas reflexões, para nosso desejo de melhoria, os pontos são os mesmos contidos no Evangelho e que todas as religiões cristãs estudam. Mas nós estudamos os ensinos de Jesus numa ótica diferente, num grau angular, né, digamos assim, de interpretação diferente. Então as pessoas realmente estranham quando nós falamos dos ensinos de Jesus, dos seus postulados, e as pessoas estranham muito. Mas, repetimos, elas vão continuar estranhando por algum tempo, até que aceitem ou compreendam que o espírita é cristão, tanto quanto qualquer outra denominação cristã, mas que, repito, tem uma forma de encarar a vida diferente da que predomina nas outras religiões. Um conhecido meu uma vez, ele falou, você seria um bom pastor. Eu falei, possivelmente, né? Porque, de alguma forma, eu sempre gostei de religião, embora nunca tivesse me filiado a nenhuma delas. Mas o que eu gostava mesmo é dos ensinos de Jesus. Eu falei, possivelmente, não teria problema nenhum se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita. Talvez eu fosse um pastor, não talvez um bom pastor, mas um pastor seria possível. Eu ouvi assim, para mim não importa. Estou falando. Para mim não importa. É tudo macumbeiro. Eu falei, mas vai continuar sem importar. Para mim não importa. É tudo macumbeiro. Eu falei, não tem problema. Mesmo assim ele continua nos ajudando. Quando é alguém receptivo, eu ainda pego lá o objetivo dessa obra na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai mostrar justamente o envolvimento moral do Cristo que ele traz para a doutrina. Do contrário, nós deixamos, não importa, para mim é tudo macumbeiro. Bom, não tem problema não. Ótimo. Continuemos, não é? Ou então, olha, mas Deus tem um projeto na sua vida, menina. Falei, mas ele já está executando. E é verdade, tudo isso é verdade. O que não pode ser verdade é nós invertermos a posição de discípulo para nos tornarmos mestres, como dizia Jesus, né? O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Então, por mais que estudemos a doutrina espírita, os ensinos de Jesus, nós, os espíritas cristãos, nunca nos colocaremos numa posição ilusória e perigosa de estarmos acima do Cristo, né? De fazer solicitações não cabíveis, né? No sentido de que nós sempre nos colocamos na posição do seja feita a vossa vontade. Embora façamos as nossas orações, os nossos pedidos, mas nós sabemos que a vontade de Deus, de Jesus Cristo, prevalece e deve prevalecer sobre todos nós. Porque ele já havia dito que veio à terra a mando de Deus. Que ele diz lá no Evangelho de João que não foi ele que veio por conta própria, mas que Deus os enviou. E quando, num determinado comentário lá dos discípulos, Jesus falou para os discípulos, porque os discípulos achavam que eles tinham escolhido Jesus, porque eles se cercaram do Cristo. Não foi Jesus, na presente existência, lá à época, que foi procurá-los. Então eles achavam isso, né, que eles procuraram Jesus. Aí Jesus, em determinado momento, falou para eles, não foram vós, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. Então isso está bem claro lá no Evangelho de Jesus. Então todos nós estamos na qualidade de escolhidos pelo Cristo, desempenhando as nossas funções segundo as luzes do raciocínio que já desenvolvemos e os valores morais que estamos tentando fortificar em nós. Então, dentro desse entendimento, todos somos cristãos, mas possuindo interpretação, luz de entendimento diferente daquilo que Jesus divulgou. Jesus mesmo falou para os apóstolos que o que ele falava aos ouvidos dos apóstolos, os apóstolos interpretassem e passassem ao nível de entendimento daqueles
que os seguiam. Isso aí. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato, que estava falando, da Maria de Fátima Miranda. Estamos estudando o capítulo 31, que trata das dissertações espíritas, e estamos lendo o primeiro tópico, né, que trata acerca do espiritismo, na segunda mensagem. Chateaubriand. De Chateaubriand. Agora a gente vai dar continuidade no segundo parágrafo? Ou a gente já leu? Isso, segundo parágrafo aqui da segunda mensagem. Se com efeito, afora as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem hesitação os sinais precursores que vos provarão de maneira irrefragável serem chegados os tempos preditos. Estabelecem-se comunicações entre todos os povos. Derribadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se lhes opõem à união, os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão, e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observai que já os próprios soberanos, impelidos por invisível mão, tomam coisa para vós inaudita, a iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e espontaneamente, são muito mais rápidas e duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Muito bom essa lembrança aqui, em relação àqueles que acreditam ainda que as mudanças virão pela força, não é? E ele conclui dizendo o seguinte: eu pressentira, malgrado os prejuízos da infância e de educação, malgrado o culto da lembrança à época atual. Sou feliz por isso, e mais feliz ainda por vos vir dizer: irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo por vos melhorardes pessoalmente e gozareis na vossa primeira existência de uma aventura de que tão difícil vos é fazer ideia. Quanto a mim, vou-la fazer compreender. Chateaubriand. E aí, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda? Nós estamos nos referindo à importância do estudo sistematizado. Que esses textos sejam lidos, relidos, meditados, discutidos, analisados. Porque é assim que nós vamos, aos poucos, desenvolvendo a compreensão daquilo que os Espíritos nos trouxeram. São informações preciosas nas entrelinhas de um texto como esse, não é? Nos convidando justamente a enfrentar. Porque, olha, o autodescobrimento é uma tarefa dolorosa, não é? Já é uma tarefa dolorosa. Mas quando você tem à mão recursos que mostram a você a grandeza dos valores que você está idealizando e buscando abraçar, isso é porque esse autodescobrimento a nível individual passa também por essas conquistas morais da sociedade que nós estamos vivendo. Então, quando nós vamos estudando textos semelhantes a esse que nós estamos trabalhando agora, aqui nesse último capítulo do Livro dos Médiuns, nós vamos observando a proposta de Jesus para a humanidade, né? E o cuidado que ele tem conosco. Sempre que nós pegamos uma mensagem lúcida, voltada para o bem, e de um espírito que tem o seu testemunho, porque este cidadão aqui, e sinceramente eu não sei da vida dele, mas para estar aqui, Kardec fez a triagem, não é? Então, a proposta de Jesus para nós, tendo contato com essa mensagem e vivendo a realidade que nós vivemos em sociedade, é esperança. São esses valores que nós temos que começar a introjetar pelos ouvidos, pelos olhos, pela mente, pelo raciocínio, para que depois eles façam parte das nossas escolhas. É consolador. Quando você conversa sobre um texto como esse, junto a um grupo de senhoras, uma experiência que eu tive, pessoas que nessa encarnação foram analfabetas, não é? Não tiveram oportunidade, já estão idosas, e a vida impossibilita que elas cheguem agora a uma sala de aula. Mas quando nós pegamos um texto assim como esse, vamos conversar, e cada palavra aqui embutida no contexto social que traz, na esperança de Jesus e tudo que a gente pode desenvolver, nós
nós vemos os olhinhos brilharem. Lembramos de uma senhora que ela dizia assim: eu acho tão bonito quando o pessoal fala, mas eu não tenho condições porque eu sou analfabeta. E foi dado para ela endereço de alguns lugares onde ela podia ir na casa dela assistir estudo ou palestra. Mas um tempo depois ela falou: Miranda, muito obrigada. Eu falei assim: mas muito obrigado por quê? Eu fiquei até, meu Deus, o que está acontecendo? O que é que eu fiz? Aí ela lembrando: olha, eu descobri um centro próximo da minha casa. Todo final de tarde e domingo eu vou para lá escutar as palestras que o pessoal fazem. E o olhinho brilha, porque são palavras que trazem a sinceridade e a grandeza de um propósito embutido. Justamente. Ele fala aqui dessa questão dos sinais dos tempos, precursores. A gente lembra do livro A Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos, Gerações Novas. Então a gente vê que de períodos em períodos a humanidade entra em crise, tem crise nos seus valores, em que todos os seus valores são checados. Isso é natural, tem que acontecer, porque o progresso não se dá sem se questionar algumas coisas, alguns valores, mas entendemos, a doutrina espírita nos ensina a entender de que nós crescemos sobre determinados valores fixos, como ele diz aqui, valores duráveis, sólidos e duráveis. Então, esses momentos de crise pelos quais a humanidade passa atualmente, eles são momentos que visam uma nova fase para a vida do espírito. Nós não devemos abandonar toda a conquista no que diz respeito aos valores morais, toda a conquista do passado, né? A humanidade está sendo convidada, repito, a checar todos os seus valores, saber sobre que valores ela pretende continuar crescendo em todos os seus aspectos, no que diz respeito ao progresso. Então a humanidade, todos nós, individualmente, coletivamente, somos convidados neste momento de agora a fazer uma reflexão sobre os valores duráveis que nós sobre os quais cada um de nós vai construir a sua vida, de modo que possamos, amanhã ou depois, nessa existência, no mundo espiritual ou na existência próxima, gozar do resultado da nossa escolha de agora. Sim. Porque se hoje, de alguma forma, refletimos o nosso passado, nós estamos projetando com os exercícios de hoje o nosso futuro. Poderá ser tão tranquilo, né, quanto perturbador, conforme as nossas escolhas, que, repito, com ele, serão estáveis e duráveis. Então, escolhamos bem a ordem de valores que desejamos para a nossa vida, de modo que para nós mesmos no futuro, porque ele fala aqui também dos nossos descendentes, tal, mas para que nós mesmos, porque nós seremos os nossos descendentes, nós voltaremos ao mundo que estamos ajudando a construir. Então, é preciso divulgar a doutrina espírita, tendo o Evangelho de Jesus como modelo, né, como base, de modo que a sociedade do futuro que pretendemos compor, né, seja uma sociedade mais justa, em que as pessoas se olhem com melhores olhos, né, com olhos mais fraternos, e possamos ser irmãos uns dos outros, e o mais forte ajudar o mais fraco, que em todos os aspectos, que é a finalidade da vida. Verdade. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a todos os ouvintes pela atenção, pelo carinho de estarem conosco, agradecendo ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Isaac, e já marcando um compromisso de semana que vem estarmos juntos novamente para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Até lá! Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa caminhada conjunta de estudo da Revista Espírita, percorrendo as páginas dessa revista que muito instrui, consola e anima para a caminhada. No programa anterior, nós encerramos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Então, ela se desenvolveu a partir de uma reunião que houve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes de a instituição encerrar suas atividades para iniciar as férias, na qual um dos médiuns entrou no sonambulismo mediúnico espontâneo, que hoje essa palavra sonambulismo não é muito usada mais no meio espírita. Cunhou-se o termo desdobramento, que é um estado de emancipação da alma, no qual o espírito deixa o corpo de uma maneira bastante significativa e interage com a pátria espiritual, interage com os desencarnados, sem perder a consciência e a segurança sobre o que ocorre no mundo corpóreo entre os encarnados. Então, isso até facilita para que não haja confusão com o termo sonambulismo usado fora do espiritismo, que é um termo que não define exatamente este fenômeno de deixar parcialmente o corpo e interagir com os dois planos. Aqueles que acompanharam os programas viram que quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas reiniciou os trabalhos, então o fenômeno ocorreu novamente, só que de uma forma muito mais intensa, porque uma médium, a senhora C, ela entrou em transe sonambúlico, né? E desdobrou-se, portanto, e ao mesmo tempo o senhor Vavasseur. E então, durante esse desdobramento, ambos apresentaram uma porção de informações muito importantes a respeito do que estava ocorrendo na espiritualidade àquela hora. E então Kardec fez uma série de observações muito importantes a respeito do que então foi ali presenciado. Nós vamos ler o final do parágrafo que utilizamos no programa anterior, onde encerramos o estudo da matéria para fins de rádio, porque ela continua. Aquelas pessoas que se interessaram por esta matéria com mais intensidade podem então ir ao exemplar da Revista Espírita de novembro de 1866 e então dar continuidade ao estudo até o final da matéria. Mas então, como lemos no programa anterior e vamos reler agora, Kardec escreveu o seguinte: qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual o que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Em síntese, queridos irmãos, esses fenômenos demonstram
porque a chamada morte não existe. O que morre é o corpo. O espírito continua imortal, que é a sua jornada cósmica. Nós vamos estudar hoje a matéria de título Santo Agostinho, acusado de cretinice. Essa matéria foi publicada por Kardec no exemplar de dezembro de 1866 da Revista Espírita. Vamos então a ela. Sob o título de cretinismo, a Vedette de Limbourg, jornal de Tongres, na Bélgica, de 1º de setembro de 1866, contém um artigo seguinte, reproduzido conforme a Gazette de... Então agora é o texto que foi publicado no jornal e que Kardec transcreve aspeando. Um livro dado como prêmio num pensionato de religiosas caiu em nossas mãos. Nós o abrimos e o acaso nos fez ler, entre outras passagens curiosas, o seguinte, que nos parece muito digno de ser posto aos olhos do leitor. Trata-se do papel desempenhado pelos anjos. Quem quer que o percorra, certamente não deixará de perguntar como é possível que uma obra contendo semelhantes absurdos possa achar um editor. Em nossa opinião, quem imprime semelhantes asneiras é tão culpado quanto o que as escreve. Sim, não tememos afirmá-lo. Autor e impressor devem ser considerados mestres em cretinismos para usar e lançar tais desafios à razão, à ciência. Que dizemos? Desafios ao mais vulgar bom senso. Eis a passagem de que se trata. Então, o articulista, antes de transcrever o trecho do livro que ele está desancando no seu texto, ele fez esse preâmbulo. Então, explicando que o livro era dado como prêmio em um pensionato de religiosas, que, claro, se espera que seja um livro de primeiríssima qualidade. Então, ao invés de elogiar o livro, o jornalista faz o contrário e diz que ele não passa de um suceder de asneiras e não poupa críticas severíssimas àquele que escreveu as coisas, né, que escreveu o livro, como também ao editor. Nós vamos comentar que, apesar de ser muito cáustico, o jornalista, ele falou uma coisa muito importante, ele abordou uma coisa muito importante, que foi a grande responsabilidade que tem uma pessoa que escreve um livro e uma responsabilidade igual daquele que publica, daquele que edita. E isso vale em qualquer época da história da humanidade. Hoje, esse cuidado tem que ser tomado esse cuidado em qualquer lugar. E em especial no que respeita às obras espíritas. Então, nós já falamos isso aqui em várias matérias que permitiram tal comentário. Nós já falamos que realmente é muito importante que os escritores e os editores espíritas tenham uma responsabilidade muito grande, um cuidado muito grande ao publicar uma obra
e dizer tratar-se de obra espírita. Ela tem que estar, evidentemente, em perfeita consonância com os ensinamentos doutrinários científicos da doutrina espírita. Agora nós vamos ler o que o jornalista transcreveu lá do livro que era dado como prêmio no pensionato de religiosos. Segundo Santo Agostinho, o mundo visível é governado por criaturas invisíveis, por puros espíritos. E mesmo há anjos que presidem a cada coisa visível, a todas as espécies de criatura que estão no mundo, quer sejam animadas, quer inanimadas. E aí transcreve em itálico o que está ipsiliteris no livro. Os céus e os astros têm seus anjos motores. As águas têm um anjo particular, como é referido no Apocalipse. O ar tem seus anjos que governam os ventos. Como se vê no mesmo livro, que ainda nos ensina que o elemento do fogo também tem os seus. Os reinos têm os seus anjos. As províncias também têm os que as guardam, como se vê na Gênesis. Porque os anjos que aparecem, ou melhor, que apareceram a Jacó, eram os guardas das províncias por onde ele passava, etc, etc. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vemos, queridos irmãos, o parágrafo que acabamos de ler tem muita coisa dita por Santo Agostinho, enquanto encarnado, e que guarda muita relação com o ensino da doutrina espírita, né? A ação dos espíritos sobre a matéria é um ponto muito importante do livro dos espíritos, a intervenção dos espíritos na vida corporal. E muita coisa que está lá em O Livro dos Espíritos também está aqui, com outras palavras, evidentemente, nesse texto de Santo Agostinho, que tanto irritou o jornalista a ponto de ele fazer um artigo assim tão virulento contra o livro, contra o não só o autor, quanto ao editor. E depois de citar, ou melhor, transcrever esse trecho, o jornalista volta à carga naquele jornal Gazette de I, reproduzindo uma matéria do outro jornal, Vedette de Lambourg. Pode-se julgar por esta amostra do gênero de leitura que faz a juventude educada nos conventos. É possível conceber, perdoe-nos a expressão, algo de mais profundamente estúpido? Para ultrapassar os limites, o editor faz preceder a obra de uma advertência onde se podem ler estas linhas. Em seu livro, que não convém menos aos eclesiásticos do que aos leigos, o autor demonstra uma força de razão e de estilo que aclara e submete o espírito. De sua pena flui uma unção que penetra e ganha o coração. É a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Então, este parágrafo, ele transcreveu o que o editor colocou, certamente, no prefácio do livro. E aí o jornalista fala: dizemos nós,
é a obra de um homem tornado louco pelo ascetismo, muito mais a lamentar que a censurar. Realmente o jornalista estava irritado, né? Como dissemos há pouco. Ele ficou muito irritado. Neste parágrafo que nós acabamos de ler, ele que já havia criticado o autor do livro, Santo Agostinho, e já havia criticado o editor, que ele não indica qual é, dessa vez ele vem e já critica os conventos por permitir que jovens, né, religiosas pudessem ter acesso a livro dessa categoria que ele considera baixíssimo. E ficou mas muito, muito irritado quando leu o que o editor falou a respeito da obra de Santo Agostinho, que lemos há pouco, né? E que concluiu o editor: é a obra de um homem profundamente versado na espiritualidade. Aí o jornalista não aguentou e disse: não é isso não, é a obra de um homem que se tornou louco pelo ascetismo. Ou seja, um homem que se voltou tanto para as coisas espirituais, para as lucubrações transcendentais, para a fuga da realidade da vida e tal, que se tornou um louco, que se tornou um cretino. Que naquela época a palavra cretino significava uma pessoa louca. Depois de todas essas catilinárias, todas essas diatribes, esse mau humor do jornalista, Kardec fecha a matéria com o seguinte parágrafo. Agora é Kardec falando, portanto. Até agora, Santo Agostinho tinha sido respeitado até mesmo por aqueles que não partilham de suas crenças. Apesar dos erros manifestos que se prendiam ao estado dos conhecimentos científicos de seu tempo, ele é universalmente considerado como um dos gênios, uma das glórias da humanidade. E eis que, com uma penada, um escritor obscuro, um desses jovens que se julgam à luz do mundo, atira lama sobre esse secular famoso, pronuncia contra ele, do alto de sua razão, a acusação de cretinismo. E isto porque Santo Agostinho acreditava em criaturas invisíveis, em puros espíritos presidindo a todas as coisas visíveis. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Vamos fazer um parêntese. Essa matéria é de dezembro de 1866. Fechamos o parêntese. Vamos voltar aqui um pouquinho. Sendo assim, quantos cretinos não há entre os mais estimados literatos contemporâneos? Não nos surpreenderíamos se um dia acusassem de cretinice Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Georges Sand e tantos outros. Eis a escola que aspira a regenerar a sociedade pelo materialismo. Assim, pretende ela que a humanidade volte à demência. Mas pode-se ficar tranquilo. Seu reino, se algum dia chegasse, seria de curta duração. Ela bem sente a sua fraqueza contra a opinião geral que a repele, razão porque se agita com uma espécie de frenesi.
Então, queridos irmãos, Kardec primeiro ressalta quem foi Santo Agostinho. Realmente foi uma das figuras de proa da história da humanidade. O foi, sem dúvida alguma. Respeitadíssimo até hoje. Respeitadíssimo. E era uma pessoa que no início, e isso ele explica nos livros dele, era voltado até para coisas bastante criticáveis, condenáveis na sua vida, mas que tendo descoberto os ensinamentos de Jesus, ele se transformou, passou a ser outra pessoa, sintonizada com o bem, voltado, mas para valer, voltado para as coisas espirituais. Se tornou um asceta, que é uma pessoa que dá essa super importância aos aspectos espirituais da vida. E Kardec, então, neste trecho, ele fala que o materialismo, porque o jornalista que fez o artigo lá na tal Gazeta, ele demonstra que é totalmente materialista. E Kardec, então, fala que o materialismo não vai tomar conta do mundo, que os ensinamentos de espirituais, eles não, sempre irão combater o materialismo. E também ele ressaltou, pela voz dos espíritos que falam por toda a terra, e faz um último apelo aos endurecidos. Enfim, queridos irmãos, nós vamos até nos lembrar agora aqui de que em uma das matérias que nós lemos aqui e estudamos, nós nos ocupamos um tempo significativo justamente daquele ponto em que Kardec ressalta que a doutrina espírita veio naquela época, nos idos de 1850, por aí, que ela começou a tomar corpo, começou a engatinhar, vamos dizer, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, em 1857, que essa doutrina tinha vindo, essa ciência, essa doutrina de consequências morais seríssimas, tinha vindo justamente para se contrapor àquela onda materialista que varria a América e a Europa. A doutrina materialista estava tomando corpo, estava conseguindo adeptos, apesar dos esforços das religiões da época, o chamado iluminismo. Ele, apesar de ter essa ideia de iluminar, mas era uma coisa muito mais intelectual do que espiritual. Não era alguma coisa realmente que se contrapunha ao materialismo como doutrina, como corrente de pensamento. O materialismo estava realmente assumindo proporções muito sérias. Então, a doutrina espírita foi trazida numa época em que realmente o materialismo precisava de ser combatido, e combatido de maneira muito segura, combatido de maneira muito séria, inclusive nas suas hostes principais, que eram as áreas da ciência. Então a doutrina espírita foi um muro, foi um enfrentamento, vamos usar essa palavra, um enfrentamento daquelas ideias materialistas que estavam assolando o mundo. E nós percebemos, e podemos ver isso desde então, meados do século XIX até hoje, que cada vez mais a doutrina espírita, que justamente fala fundamentalmente sobre espiritualidade, que rasga os horizontes do pensamento humano, demonstrando
pela lógica, a existência dos espíritos desencarnados, e através das experimentações inúmeras que foram feitas à época e que são feitas até hoje, demonstra cientificamente a existência dos espíritos. O que quer dizer simplesmente que a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. O espírito permanece imortal na sua jornada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos. Na próxima semana estaremos iniciando matéria nova. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.